Se você está planejando vir para o Canadá, fica aqui com a gente para você saber quais os documentos você precisa fazer e como que foi a nossa primeira semana por aqui, né? Isso. Você lembra como é que foi? Lembro sim. Foi uma semana cheia de aventuras, né? O primeiro documento que a gente conseguiu foi lá no aeroporto, que é a emissão do visto de trabalho, que é um documento mais importante para provar que você está aqui legalmente no Canadá. Então eles imprimem esse visto de trabalho, né, nessa modalidade que a gente veio. Foi o Work Permit. E isso chama Work Permit aqui no Canadá, que é o visto de trabalho. E na sequência, aí a gente, depois que saiu do aeroporto, chegou na cidade, passou alguns dias, a gente já foi orientado a fazer o SIN Number, tirar o SIN Number. SIN Number é nossa versão... Mas uma dica que eu vou dar, te interromper um pouquinho, confere o documento antes de você sair do aeroporto, para ver se todas as informações estão corretas. Isso é muito importante mesmo, fazer essa conferência. Se é o Study Permit, se é o Work Se o nome está certinho, se não tem erro em letras, né, em ordem de letra do seu nome, se não está faltando uma letra, isso é importantíssimo mesmo, bem lembrado, porque isso pode te dar um grande problema depois para a emissão de outros documentos. Né? E depois a gente foi no Service Canadá para fazer a emissão do SIN Number. O SIN Number é o Service Canadá. É como se fosse... Qual que é o paralelo lá no Brasil? Você lembra? CPF. Não, eu digo assim, o Service Canadá, qual que é o paralelo lá? Ah, eu Você não lembra? lembro. Era Oi alguma coisa lá em Belo Horizonte. É um serviço público, né? É um serviço público do governo canadense. Então, a gente, nessa condição de recém-chegado, a gente foi nesse escritório. A gente marca, né, Pode agendar online ou ir pessoalmente, dependendo da demanda deles. Eles atendem na fila. E aí a gente foi, esperamos um pouco e conseguimos tirar esse CPF, que é o SIN Number, temporário. Esse foi o segundo documento e também importantíssimo. Sem ele, você não consegue abrir conta em banco, você não consegue até gerar sua carteira de identidade, porque é o documento que o outro serviço usa para poder conferir se você está legal no país antes de te emitir a carteira de província, que é como se fosse uma carteira de identidade nossa, né? Então essa é a segunda, é o segundo mais importante. A terceira foi essa que a gente já mencionou, que é a carteira de identidade, que é a carteira provincial. Isso. Né? Aí já é um documento com foto, e essa é muito crucial porque a partir daí você anda com ela no bolso, qualquer coisa você pode apresentar essa carteira, como se fosse a nossa de identidade aí no Brasil. Esse é o terceiro documento. E depois a gente abriu a conta bancária, né? Antes da conta bancária, a gente... Chegou a fazer o telefone? Sim, foi o telefone primeiro, inclusive porque a validação das contas bancárias são por telefone, inclusive. Então era um passo importante a gente ter já um número de telefone para poder fazer essa validação. Né? E aí com um pequeno, vamos dizer, twist aí, que é o seguinte, a gente não conseguia, só com essa carteira de identidade na época, que é uma carteira que, assim, ela não é aquela carteira, como é que fala? Ela é temporária também, carteira de identidade temporária. Então, com essa carteira, você não consegue fazer uma linha telefônica. Assim, nos foi falado até pelo atendente que nos atendeu. E que a alternativa seria fazer o que a gente tem aí no Brasil, que é aqueles telefones plano de cartão. Então a gente fez isso, pré-pago. A gente fez esse plano, né, pré-pago e a partir daí a gente estava pronto para abrir a conta bancária. E os documentos, eu estou com a lista aqui dos documentos que eles pedem, é o passaporte, o visto, né, de trabalho, o Work Permit ou Study, comprovante de endereço. Na época a gente já tinha um comprovante de endereço? Sim, a gente tinha porque quando a gente chegou... Nós ficamos no Airbnb. E depois a gente foi para... E depois a gente foi para casa de aluguel. A gente não tinha. A gente estava no Airbnb ainda. É verdade. Não lembro. Mas eu lembro que um desses passos foi flexibilizado justamente por causa disso. Ah, eu lembro o que foi. Você lembra que o meu chefe, ele emitiu
uma pequena declaração dizendo que eu, de fato, eu era um trabalhador da empresa X e que eu estava residente no Canadá. Se eu não me engano, teve isso justamente porque a gente não tinha o endereço endereço ainda, porque a gente ficou no Airbnb quase um mês, né? Ou um mês e pouquinho. E aí depois é que a gente foi para aluguel. Aí quando a gente foi para aluguel, aí que a gente tinha a comprovação de endereço mesmo, né? Tem razão, tem esse detalhe mesmo. Eu lembro disso. E como que foi agora saindo dessa parte de documentos, a sua primeira semana de trabalho? Primeira semana de trabalho foi bem interessante, porque assim, você está num país diferente, é outro idioma, como a gente tinha dito em outros vídeos, né, anteriores, e uma outra cultura. Então assim, eu estava naquela curiosidade de saber como é que vai ser ali o dia a dia no escritório, né? Sentando ali na estação de trabalho, como é que é a interação com os colegas de trabalho, e foi muito interessante. O pessoal assim, é muito educado, o canadense de fato não é brincadeira não, realmente essa fama canadense é verdade. As pessoas são muito educadas, muito cordiais e dentro do ambiente profissional são muito profissionais. Então elas são assim, eu até fiquei bem, vamos dizer assim, surpreso de ver como assim a cordialidade não atrapalha o profissionalismo e o profissionalismo não atrapalha a cordialidade. Eles sabem serem firmes quando eles precisam, mas de forma educada, e sabem ser assim, vamos dizer, legais mesmo com a gente no dia a dia, mas sem entrar muito em detalhes pessoais. Isso é uma coisa que eu vi mesmo. Entre aquele relacionamento ali dentro da empresa, né? As pessoas elas não perguntam muito o que você fez no final de semana, como é que foi, se você tem filho, ninguém nem me perguntou esse tipo de perguntas pessoais, sabe? Que são praticadas no Brasil. É normal, né? De cultura. Aí a gente vê a diferente cultura, né? Foi bem assim, interessante a primeira semana e já no primeiro dia teve a emoção, né? Que o primeiro dia a gente chegou em novembro, então o que aconteceu num dia anterior? Aí eu comecei a trabalhar numa segunda, o que aconteceu no domingo à noite? Nevou. E aí dirigi a primeira vez na neve, foi uma experiência muito interessante. Eu estava já com rodas para neve? Eu não lembro. Não, esse carro que a gente pegou, não, ele não estava com rodas para neve, né? Que foi um carro alugado pela empresa, né? De aluguel. Ele não estava com nenhuma roda específica para neve. Inclusive, na casa que a gente ficou, ela tinha um pequeno, é muito pequeno mesmo, mas tinha um pequeno aclive assim. Na saída da garagem. Para sair foi interessante. Eu lembro que eu ficava com medo de dirigir. Eu demorei um pouquinho para acostumar, que é bem diferente. Quando tá nevando, a rua fica bem escorregadia, né? Fica. E assim, você não tem um domínio do carro igual você tem na pista seca, né? Porque assim, você pisa no freio, você parece estar dirigindo um caminhão. Porque você pisa no freio, ele vai. Então você tem que estar devagar, você não pode pisar no freio de uma vez, porque você vai patinar. Hoje já até acostumei. Igual às vezes o carro, ele perde a aderência total da pista. Então a gente tem que ter muita calma na hora de dirigir, senão a ansiedade lá, o medo. Fazer golpe de volante Aí... é má ideia, pessoal. Nossa dica tá chegando no Canadá, organize todos os seus documentos o mais rápido possível, né? E mantenha a mente aberta e boa sorte, eu acho. Isso aí. E assim, depois dessa questão da documentação, que tá tudo ok, por exemplo, então quando você tem ali a sua conta bancária, você tem a sua carteira de identidade, você tem ali o seu telefone, número de telefone. Aí, pessoal, tirando a cultura, o idioma, lógico, é vida normal. É assim, viver o dia a dia, você vai para o trabalho, para estudo, né, para escola, faculdade, é normal. Aí, assim, é só nos períodos frios se preparar para o frio. Esteja preparado. E temos uma outra coisa também. A gente ia comentar sobre xenofobia. É verdade, né? Você sofreu, né? Sim, e assim, é uma coisa rara de acontecer aqui no Canadá, bem raro mesmo, não é uma coisa comum, né? Eu tenho amigos que foram para os Estados Unidos e eles falam que lá é mais comum, também não tem como afirmar, de repente foi má sorte deles também. Mas
aqui aconteceu comigo e foi uma coisa assim, interessante. Foi quando a gente foi tirar a carteira, tirar a carteira não, a gente foi fazer o exame de direção. Da entrada. Da entrada nos papéis para o exame de direção. Então foi interessante porque assim, eu e ela, a gente estava com os mesmos documentos, mesma coisa, tudo que eles pediam, a gente leu tudo que eles pediram. Então a gente fez as pastinhas de documento e nós fomos na mesma hora ser atendido por duas pessoas diferentes. Né? Então a pessoa que atendeu ela viu toda a documentação, tudo direitinho, estava tudo certo. A minha também estava idêntica à dela, idêntica, mesma coisa. Mas a pessoa, quando ela quer atrapalhar um pouquinho, burocratizar um pouquinho, a pessoa consegue. Então, essa pessoa começou a me fazer uma série de perguntas que não tinha muito assim, um contexto ali, mas eu educadamente fui respondendo e a pessoa pondo dificuldade. Ah, não, essa carteira sua aqui da província, ela não pode ser usada. E eu comecei a estranhar aquilo. Como assim não pode ser usada para comprovar que eu quero dar entrada na questão aí de começar o processo da habilitação? Para o ponto de que quando a atendente que estava atendendo ela acabou, ela virou e falou, olha, eles estão juntos, eles têm a documentação igual e não há problema algum. A pessoa virou para outra e falou assim, duas canadenses assim. Essa que me atendeu, uma pessoa mais idosa. Uma senhora. E assim, foi uma experiência porque eu vi, é uma fila, tá, gente? Então, assim, tinha pessoas na frente, as pessoas foram atendidas da mesma maneira, que é o mesmo atendimento. E eu vi assim, normal, fluiu bem. Quando chegou a minha vez, teve muita dificuldade. Aí eu achei aquilo estranho, né? Então, assim, você pode atrelar isso à xenofobia. Porque a gente tem, né, não tem aquela cara europeia e tudo mais, né, a gente brasileirão, e eu achei aquilo um pouquinho diferente. E assim, a pessoa que atendeu a Kênia, perfeito, assim, sem problema nenhum, e até me ajudou, porque virou e questionou essa outra funcionária. Olha, e olha não, que eu ainda dominava menos o inglês que e você, assim, né, na questão de comunicação. Exato, ela estava dificultando mesmo, para o ponto de que eu falei assim, eu pensei comigo, bom, eu vou sair daqui com a documentação e entrar na fila de novo para ver se eu pego outro guichê. Era o meu plano B. Mas aí deu tudo certo, essa pessoa que atendeu ela conversou lá e aí, tá, tudo bem. Ela assinou lá e a gente seguiu o processo da carteira de habilitação. Então é isso nesse vídeo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente e tchau! Até mais, pessoal!